Minha família no altar. Quantos vieram colocar suas famílias aqui no altar? Aleluia. Eu quero, é o tema do nosso culto hoje, né? A nossa terça profética, mas a gente está fazendo um culto especial com este tema, Minha Família no Altar, e eu quero usar então o tema como título também aqui da reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos. Minha Família no Altar. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Se você quiser encontrar na sua Bíblia, se você quiser acompanhar aqui no telão, vai estar aqui os textos. Enquanto os irmãos encontram na Bíblia, eu só quero reforçar sobre o Tadel, sexta-feira, que você também pode participar, tá? Não é só para a liderança. Então, talvez você, pastor, eu gostaria de participar do Tadel, para saber um pouco mais como funciona a liderança da igreja. Você é bem-vindo e bem-vinda também. Bom, vamos orar nesse momento. Vai procurando aí você que está com a tua Bíblia. Enquanto isso, nós vamos mais uma vez orar. Pai, nós estamos muito felizes em poder estar aqui na tua casa nesta noite, e saiba, precioso Jesus, que para nós isto não é um sacrifício, para nós é um privilégio, é uma honra, papai do céu, estarmos aqui na tua casa, para juntos adorarmos ao Senhor, o que já fizemos até agora, mas agora nós queremos ouvir a tua voz por meio das Escrituras. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, está escrito assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, amém? Homem e mulher os criou. Versículo 28, então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E eu quero ler também Gênesis 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18, está escrito, Gênesis 2, 18, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Aleluia. E aí no versículo 21 até o 24 desse mesmo capítulo 2, Gênesis 2, versículo 21 e 24, está escrito: então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, isto falando sobre Adão, o homem. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Versículo 22, dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E por fim o versículo 24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Eu gosto de dizer que casamento não é uma unidade, é uma unicidade. Unidade, você coloca duas pessoas juntas, eles estão unidos. Unicidade, você envolve os dois, você é como um purê de batata, né? Duas batatas juntas, é uma unidade de duas batatas, um purê de batata, aí é uma unicidade, né? Um misturou com o outro, né? Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Por isso que o divórcio nunca foi um projeto de Deus, nunca. E quando há, sempre um pedaço da pessoa acaba indo com o outro. Mas vamos lá, nós temos nos textos lidos aqui um resumo, um breve resumo do relato da criação do homem e também da família. A família foi a primeira instituição criada por Deus. O Senhor a estabeleceu
já na primeira casa, né? Lá ainda no jardim do Éden. O Senhor estabelece, Ele institui a família e Ele dá instruções específicas ao chefe da família ali, Adão, e também a Eva, sua mulher. Agora veja bem, Deus também, Ele já deixou a família em ordem, logo ali no Éden, antes mesmo, olha que interessante, antes mesmo de Deus transmitir a lei através de Moisés, antes de Jesus ser enviado para morrer pela humanidade na cruz, Jesus lá no Éden já tinha colocado a ordem divina sobre um lar, sobre como seria constituído um lar, né, bíblico, tradicional, macho e fêmea, homem e mulher e os filhos. Então a família é um projeto de Deus. Alguém tem dúvida disto? Família é um projeto de Deus. Ele é o Criador, o Senhor é o Criador da família. Agora presta atenção, Deus criou a família, agora cabe a nós, principalmente nós que somos cristãos, cooperar para a preservação das nossas famílias, para que as nossas famílias não venham se desintegrar, para que as nossas famílias não venham acabar. Irmãos, nós precisamos devolver a ordem estabelecida por Deus na família. Nós precisamos, na verdade, devolver, fazer o que a gente está fazendo aqui de uma maneira profética, devolver a nossa família ao altar, colocar a nossa família diante daquele que criou, diante daquele que projetou o Deus verdadeiro. E eu quero, como sempre faço, de uma maneira bem simples, deixar pelo menos umas 3 lições, para sermos famílias mais abençoadas, para que você possa ser, eu sei que você já é, eu sei que você já faz parte de uma família abençoada, e eu quero profetizar, que nessa noite a sua família ainda vai ser mais abençoada, você vai sair daqui com a sua família ainda mais abençoada, e eu quero dar aqui pelo menos 3 lições importantes, para que nós possamos melhorar ainda mais a nossa família. A primeira lição: construa uma família estruturada na palavra de Deus. Não importa quanto tempo você tem de casado, não importa quanto tempo você construiu aí a sua família, mas nunca é tarde para você melhorar, construir sua família estruturada na palavra de Deus. E tem muitos valores aí fora que estão sendo quase que imposto para as pessoas, e muitos cristãos estão, infelizmente, né, deixando os princípios bíblicos para trás, abrindo TV, abrindo internet, e por conta de programas, a família, ela está perdendo a base bíblica. Agora, olha o que está escrito em Mateus 7, versículo 24 e 25. Mateus 7, versículo 24 e 25, aqui na versão NVT, Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Aleluia. Quem é a rocha firme para nós? Jesus. Versículo 26, Jesus disse: mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Irmãos, principalmente as pessoas que estão aqui, né? Todos nós sabemos, mas principalmente os construtores, eles sabem muito bem que fazer uma base, um alicerce firme de uma casa, de uma edificação, gente, isto é essencial. Essencial. Não adianta você construir um prédio como este, uma casa muito bonita, com um acabamento muito bom, mas se não tiver um firme fundamento, um alicerce, uma base poderosa, não adianta, não adianta, vai trincar, uma hora vai cair. Na família não é diferente. Se a família, preste atenção, principalmente nos dias que nós vivemos, se a família não estiver fundamentada na palavra de Deus,
qualquer vento pode derrubar ela. E é triste, isto já tem acontecido em muitos lares cristãos. Por isso que Jesus falou: aquele que ouve o meu ensino e não pratica é tolo, é como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. E a questão, irmão, irmã, não é só a gente ouvir, é a gente praticar, é a gente realmente decidir edificar a nossa família na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Não negociar, não negociar. Alguns dias atrás eu estava com um sobrinho meu em casa, e ele estava assistindo um desenho, e a mãe dele é muito seletiva no desenho, e nós estávamos ali na mesa, e ele estava ali assistindo, eu nem reparei. Aí a minha outra sobrinha falou: tia, olha lá, homem com homem no desenho. Isso que ela é seletiva. Ela correu lá. Você precisa ter cuidado, porque não adianta você ouvir aqui que para ter uma família abençoada eu tenho que estruturar a minha família na palavra de Deus. Você precisa praticar, ver o que você está dando para os seus filhos assistir. Celular, cuidado, pai, de deixar celular na mão do seu filho. Agora veja bem, construir a família estruturada na palavra de Deus, como Jesus disse, não é só ouvir a palavra, é praticar a palavra. E eu quero perguntar para você com muito carinho: a Bíblia, a palavra de Deus, ela faz parte da sua família? Pai, mãe, os seus filhos já viram você, pai e mãe, ler Bíblia, estudar a Bíblia lá na tua casa, na mesa da tua casa? Quantas vezes os teus filhos viram você com a Bíblia aberta na tua mesa, e você estudando a Bíblia? O pai, a mãe. Eu digo mais, você casal, quantas vezes os teus filhos já te viram lendo Bíblia lá, os dois, na casa, ensinando Bíblia para o seu filho? Porque isto é construir a família estruturada na palavra de Deus. Não é a gente achar que, ai que bonita a palavra, eu vou trazer meu filho para a igreja. Não, é a gente verdadeiramente fundamentar, construir, edificar a nossa família na palavra. A Bíblia tem que fazer parte do lar de um cristão. Não é só deixar aberto no Salmo 91, no Salmo 23, mas é a gente ler, a gente estudar, a gente meditar, a gente praticar. É a família que vai prevalecer nos dias que nós vivemos. Então, uma primeira lição para que você possa construir uma família cada dia mais abençoada: construa sua família estruturada na palavra de Deus. Uma segunda lição: ore e interceda pela sua família continuamente. Você ama a tua família? Você é apaixonado pela sua família? Então ore e interceda pela sua família todos os dias. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, está escrito: quando terminavam estes dias de festas, Jó, um homem reto, um homem íntegro, um homem de Deus, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã, bem cedo, e oferecia o que, a igreja? Um holocausto, um sacrifício em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática, o que, igreja? Habitual de Jó. Você quer ter uma família cada dia mais abençoado? Ore e interceda pela sua família diariamente. E é orar, meu irmão, e é interceder. Esses dias eu vi o Jorge comentando, eu achei engraçado a fala dele, né? Falando que ele conversou com alguém e falou: mas querido, você está orando? Não estou. Mas você está orando ou está cochichando? Porque, meu irmão, é orar, é orar. O que Jó fazia era orar fervorosamente, intensamente, era interceder. E a pergunta é:
Será que nós temos feito isto pela nossa família? Porque eu, você, nós não podemos desistir de nenhum dos membros de nossas famílias, enquanto não vemos todos rendidos aos pés de Jesus. E meu irmão, desde quando eu me converti, tem uma oração que faço e persevero nela, até hoje. Deus é testemunho, e digo: Deus, eu não quero ver os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos apenas dentro de uma igreja evangélica. Eu quero ver toda a minha família no teu altar, rendido, prostrado aos teus pés. Mas para isso, gente, nós precisamos orar, interceder. E com todo amor, respeito e carinho, eu faço mais uma pergunta: qual foi o último dia que você levantou um clamor pela sua família? Que você fez como Jó, colocou cada nome diante do Senhor? Qual foi o último dia que você veio nesse altar, se prostrou e deixou cada um dos seus índios aqui nesse altar? Qual foi o último dia que você sacrificou um pouco do teu sono? Como Jó, acordava muito cedo, homem rico, mas para ele a prioridade era a família, colocar minha família no altar. Qual foi o último dia que você, que eu, que nós sacrificamos algo de bom para Deus a favor da nossa família? Qual foi o último dia que você abriu um jejum, consagrou um jejum para os seus filhos, para a sua família, para o seu casamento? O grande problema nosso, irmãos, é que infelizmente a gente espera a casa desabar, cair, aí a gente vem desesperado. Por favor, ore por mim, jejua por mim. Irmãos, o segredo não é a gente apenas apresentar a nossa família no altar. Isso é bom, principalmente você que trouxe a foto, que bom que você considerou isso. Mas é você preservar a sua família no altar em oração, orando, sabe, seriamente, intensamente, abrindo a voz, abrindo a boca, projetando as palavras no mundo espiritual, orando, clamando pela sua vida, pelo seu casamento. Porque isso, queridos irmãos, é fundamental para que a nossa família seja cada dia mais abençoada, mais alicerçada em Deus. E Deus continua sendo o Criador da família, como nós já falamos aqui. Aquele que projetou, o arquiteto, ele continua tendo solução para qualquer conflito, para qualquer problema na família. Não importa como a sua família está nesse momento, mas se você clamar, se você interceder, Deus vai mudar a história da sua família, porque Ele é o Criador. Agora, é importante a gente convidar Jesus verdadeiramente para fazer parte do nosso casamento, da nossa família, como aqueles noivos de Caná da Galileia de João 2 fizeram. Eu sempre prego isso nos casamentos. Eu falo: se tem uma decisão certa que aquele casal de noivos de Caná da Galileia tiveram, foi convidar Jesus. Porque quando acabou o vinho, que vinho na Bíblia é símbolo de alegria, Jesus estava lá para transformar água em vinho. Então quando você ora, quando você fundamenta a sua família na palavra, em oração, meu irmão, todos nós temos momentos de dificuldades, temos momentos de tristeza, mas quando Jesus é convidado, quando nossa família não só é apresentado no altar, mas está no altar, Jesus está sempre lá para transformar a água em vinho, a tristeza em alegria. E pais, por favor, eu peço para você, encarecidamente, sem querer impressionar ninguém, eu faço como Paulo, me coloco de joelho diante de vocês e rogo em nome de Jesus: invista na vida dos seus filhos, traga os seus filhos na igreja, não deixe seus filhos, quando você vem para o culto. Eu tenho 26 anos de idade, se os meus filhos não estão aqui hoje, e eles vão estar, em nome de Jesus, servindo ao meu lado, mas eles sabem, eu nunca deixei meus filhos na casa de ninguém para vir em culto. E para mim, criança nunca foi empecilho de ministério, foi bênção de Deus. Pai, valoriza o seu filho, coloca ele na vida da igreja. Por que você não traz os seus filhos aqui no sábado? Ele tem que estar aqui, ela tem que estar aqui. Não, nada pode ser mais importante para você do que isso. Invista na vida do seu filho. Você que tem filho jovem, adolescente, talvez você não pode mais dominar sobre ele, mas em amor, com carinho, me incentive ele. Fala: filho, vai para a igreja, vai participar com jovens.
incentiva. Quando a gente fala de congresso de casal aqui, a igreja aqui, o nosso coração não é tirar dinheiro de ninguém não, meu irmão. Está lá o pastor Daíra, a pastora Tânia sabe disso, faz encontro, a gente às vezes não consegue nem arrecadar para pagar o encontro, a gente quer investir na sua vida, no teu casamento, para que a tua família seja mais abençoada. Invista na sua família, invista em oração, invista em palavra. Mas para mim fechar aqui uma terceira lição importante, para que a sua, minha, nossa família seja cada dia mais abençoada. Busque ter um bom relacionamento entre os membros da família. Eu vou repetir: busque ter um bom relacionamento entre os membros da família. Eu quero ler aqui alguns versículos de uma família de crente. Uma família de crente na Bíblia. Eu prego essa mensagem, mas é outra. Mas eu só quero usar para nós encerrarmos essa reflexão. Gênesis capítulo 29, por favor, versículo 30 e 32. Amém? Gênesis 29, versículo 30. Leia com atenção, por favor, eu acompanho aqui com atenção. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua, o que, igreja? Preferida, certo? Não sei se a versão bate, mas acho que sim, eles colocaram a mesma, né? Era a sua preferida, que ele amava muito mais do que Lia. Mesma coisa, muda só o sentido, o sentido é o mesmo, muda só a palavra ali, tá? Olha só: e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Ainda em Gênesis capítulo 30, versículo 1, está escrito assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Gênesis 37, versículo 3 e 4, está escrito assim: e Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, o que aconteceu? Odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha, nós estamos aqui diante de uma família de crente, por incrível que pareça. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, pai da fé, e uma família totalmente desestruturada, relacionamentos na família doentes, relacionamentos rompidos, tudo o que não pode ter num lar de um cristão, tinha na família de Jacó. Talvez a versão foi um pouco diferente, mas tinha disputa, tinha inveja, tinha ciúmes, tinha divisão, tinha preferência entre filhos, tinha ódio, tinha rejeição, tinha discussão. Essa é a história da família de Jacó, um dos patriarcas da Bíblia. Agora, é importante você ouvir isto, porque depois você lê toda a história na tua Bíblia. Eu não tenho tempo aqui para a gente explanar sobre a família, sobre os acontecimentos, mas eu só gostaria que você considerasse algo. Era uma família de crente. E meu irmão, responda para você mesmo: como que está a tua família? Como que está o teu casamento? Porque a gente pode até disfarçar o convívio da nossa família, do nosso casamento, para a sociedade, para a igreja, mas para Deus não dá. Ele sabe tudo. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, por isso que está aqui, mostrando todas as falhas que haviam na família de Jacó. Você quer ter uma família abençoada? Capricha um pouco mais no relacionamento da sua família. Você que é casado,
Respeite um pouco mais a tua esposa, ame um pouco mais a tua esposa. Esposa, honra um pouco mais o teu esposo. Trate os filhos com mais amor. Vê o que precisa ser acertado, porque tem muitas coisas que a gente começa a orar: Deus, muda a minha família, Deus, faça um milagre na minha família. E não é de milagre que a gente precisa de posicionamento. Mudar como marido, mudar como esposa, mudar como filho. Orar sim, trazer a arca de Deus para o nosso lar sim, mas também ter atitude. E sabe de uma coisa? Claro que Deus mudou a história dessa família, e Deus quer mudar a minha e a sua a cada dia, acredite nisso. A construção da família de Jacó já estava desabando, mas Deus teve misericórdia dele. Não foi 1000 maravilhas, porque tudo o que a gente planta, a gente colhe, mas Deus é misericordioso. Mas eu quero encerrar dizendo algo para você. Talvez a sua família, o seu casamento estão mais ou menos assim, como a família de Jacó, mas Deus está te dando uma oportunidade para um novo começo nessa noite. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que a sua família não apenas seja apresentado nesse altar, mas fique nesse altar. Deus quer mudar a história do seu casamento. Mas, meu irmão, entenda, a família, ela não nasce pronta, ela tem que ser construída. E você aprendeu de uma maneira muito simples, pelo menos 3 lições importantes para você construir uma família saudável, bíblica. Agora depende de você, de mim, de nós, o que nós vamos fazer com essa palavra. E tem que começar por nós, queridos irmãos. Olhar para a nossa vida, para o nosso casamento, nossa família. Algo que eu tenho dito aqui, ó, quem serve essa igreja como líder é testemunho de quantas vezes eu falo aqui nesse Tadel. Para mim, a sua vida é muito mais importante do que o teu ministério. Para mim, a sua família, o seu casamento é mais importante, porque não adianta a gente ter um ministério, mas não ter uma família feliz, um casamento feliz, viver de fachada, viver como o lar de Jacó. Não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Por isso que Ele te trouxe aqui, Ele te soprou nesse lugar, porque Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a história do seu casamento, Ele quer mudar a história da sua família. Quantos acreditam nisso? Então, por gentileza, se coloque de pé, por favor.